Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para encerrarmos esse segundo trimestre estudando a lição de número 13. Estamos no estúdio do CETADB e aqui o pastor Adovilson Alves de Andrade é quem me acompanha, paz do Senhor. Senhor pastor Hercos, a paz do Senhor, nossos professores e alunos, Deus abençoe esse sentimento de dever cumprido, né, pastor? Com certeza. Última aula desse segundo trimestre, que foi realmente uma bênção. Não tenha dúvida, a carreira que nos está proposta, o assunto geral da revista, da Escola Dominical da CPAD deste segundo trimestre, falando sobre o caminho da salvação, santidade e a perseverança do crente para chegar no céu. A última aula deste trimestre vai acontecer no dia 30 de junho, no próximo domingo, na maior parte das igrejas, mencionando domingo, porque na maior parte das igrejas será no domingo, porque acaba sendo dominical de fato. E em outras igrejas sabemos que não há como fazer a escola no domingo, então tem o outro dia da semana, mas estamos aí. O fato é que nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos dar essa contribuição. A lição 13, a cidade celestial, é o assunto desta aula e nós vamos juntos aqui para aprendermos, de Deus e também da sua palavra. Filipenses capítulo 3, versículo 20 é o texto áureo da nossa lição que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto áureo da nossa 13ª lição, a última desse trimestre. Acompanhe aí a verdade prática que diz assim: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou-se com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Olha só que coisa gloriosa que os crentes viverão. E esta é a nossa expectativa, conforme nós estudamos na lição anterior, a lição de número 12. Falamos a respeito desta expectativa que temos, o arrebatamento, o aparecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, vocês vão acompanhar com o pastor Adovilson, através da sua lição, Apocalipse 21, versículos 9 a 14, Apocalipse 22, versículos de 1 a 5. Se você não tem a lição, então você pode acompanhar pela sua Bíblia. Lembrando que, como na próxima semana já estaremos estudando a lição do terceiro trimestre, então se antecipe, solicite aí junto à CPAD, o site cpad.com.br, a sua lição do terceiro trimestre, ou ainda em uma das lojas físicas, da nossa editora CPAD, para que juntos nós possamos estudar a palavra de Deus. Pastor Adovilson. Muito bem, Apocalipse 21, 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora Apocalipse 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Muito bem, meus irmãos, esta leitura bíblica em classe, esses dois trechos aí, capítulo 21 e também capítulo 22 de Apocalipse. Os objetivos desta lição, observe que são 3.
objetivos, porque são 3 tópicos, né? O conteúdo distribuído em 3 tópicos. No primeiro vamos conceituar o paraíso, no segundo vamos explicar a eternidade como doutrina bíblica e também como descrita no livro de Apocalipse, e ainda no terceiro vamos conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Então, esses 3 objetivos para cada um dos tópicos da nossa lição. A CPAD está sugerindo os hinos 485, 509 e também o 614 para o devocional desta escola bíblica. E também, como sempre temos dito aqui, é uma oportunidade que os irmãos aprendam, né, hinos que costumeiramente não são cantados no dia a dia da igreja. Está aí uma oportunidade para tal. Pastor Adovilson sempre tem contribuído com a definição da palavra-chave desta feita, cidade. Muito bem, primeiro uma definição geral, segundo o dicionário da língua portuguesa. Cidade significa aglomerado de pessoas que, situado numa área geograficamente delimitada, possui muitas casas, indústrias, áreas agrícolas e etc. E agora, a Nova Jerusalém como cidade, que é o assunto desta lição. A Nova Jerusalém é uma cidade mencionada no livro do Apocalipse, capítulo 21. Ela é descrita como uma cidade santa, descendo do céu, preparado como uma noiva adornada para o seu esposo. É um lugar onde não haverá mais dor, morte ou tristeza. É onde Deus habitará com seu povo. Nós estaremos agora discorrendo sobre este assunto. Muito bem, então vamos aqui para a introdução, né, desta lição. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras, aqueles que estudam, né, a Bíblia, sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros, estamos de passagem. Brevemente os portões celestiais se abrirão e então partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Essa é a expectativa que nós temos e a referência é exatamente o texto áureo da nossa lição, Filipenses 3:20. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, da cidade celestial e também ainda sobre o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final da nossa jornada cristã. Veja que nesta jornada cristã nós já temos estudado a respeito dos tópicos que são importantes para que possamos chegar a este ponto de podermos entrar nesta cidade celestial. Vamos avançar para o tópico primeiro, que fala sobre o paraíso eterno. E o subponto 1 é exatamente isso. O que é o paraíso? Muito bem, temos uma pergunta aí no tópico 1 e o subponto 1. Antes de entrarmos aí na lição, eu trouxe aqui a definição, não é? Segundo a Bíblia, paraíso. O que é paraíso? Segundo a Bíblia, o paraíso é um lugar de perfeição, onde não há dor, sofrimento ou pecado. É um lugar de comunhão com Deus e dos justos desfrutarem da sua presença. É descrito como um lugar de paz, alegria e plenitude. Que lugar, hein? É isso que nós almejamos. Muito bem, voltando aqui para a lição, no tópico 1 e o subponto 1, uma definição que podemos mencionar, não é? De paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Segundo Coríntios 12, 2 a 4 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 3, eu sei que esse homem, e se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado, versículo 4, ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então temos aí nós já conhecemos esta passagem, que ele foi até o terceiro céu. Nós tivemos uma lição voltada só para isto também. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião da sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar da habitação de Deus. Lucas 23 e 46. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Aleluia. Não há como mensurar ou medir tamanha alegria do ladrão ao ouvir que de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Eu fico imaginando aquele sofrimento todo que ele estava passando
e de repente se vê livre de tudo aquilo. Promessa daquele que pode prometer, Com que é certeza. Jesus Que Cristo cumpre, né? de Nazaré. Ainda o que é no próximo tópico, o que é paraíso, esse lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, lá em 2 Coríntios 12, 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, acabamos de ler. O que é indizíveis? É coisas não pronunciadas ou o que não pode ser expressa para nós. Não existem palavras, não é, para descrever. Coisas que o homem não é permitido falar. Aí eu fiquei pensando, por que não era permitido falar? Bom, temos aí uma colocação fora da lição, por causa da vontade de Deus, por causa da santidade daquilo que ele viu, e também devido às nossas limitações, pastor. Com certeza. Porque ele viu coisas grandiosas e com certeza a nossa limitação, com as nossas limitações não iríamos compreender. Por isso que tem muitas coisas aqui reservadas para aquele grande dia. E, voltando para a lição, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse 2 e 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vale a pena olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e seguirmos em frente para o alvo. Ele está prometendo e cumprirá, porque ele diz, olha, eu quero que onde eu Aleluia. estou, vocês estejam também. O subponto 2, então, aqui, fala a respeito do que é a cidade eterna. Nós vemos o que é o paraíso e agora a cidade eterna, que será desfrutada dela, não é? Depois do julgamento final, após o Glória milênio, a Deus. conforme a referência que nós temos de Apocalipse capítulo 20, que fala a respeito desse período, que é importante frisarmos aqui, né? É um período literal, não é nada simbólico. Há um grupo de pessoas que defendem a ideia de um milênio simbólico, inclusive aqueles que seguem a doutrina calvinista pensam assim. Mas nós não cremos assim porque o texto de Apocalipse capítulo 20 é muito claro e por várias vezes menciona o período de governo de Jesus por 1000 anos. Não é? E esse é exatamente o período milenial. Então nós vamos ter o julgamento final, o milênio que vai acontecer na terra e também a purificação da terra por meio do fogo. E a referência desta purificação é a palavra de Pedro na segunda epístola, quando ele escreve o capítulo de número 3 e o versículo de número 10, que eu vou ler aqui para os irmãos. Ele diz exatamente assim, ó: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Surgirá então a partir daí a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna do nosso Deus. É a maneira, não é, que a Bíblia tem para explicar a respeito desta cidade que será a nossa habitação. E aí a referência que nós temos é Apocalipse capítulo 3 e os versículos 12, também o capítulo 21 e o capítulo 22. A referência de Apocalipse 3, 12 diz assim, ó: a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o nome ou o meu novo nome. Além desta referência de Apocalipse 3:12, você tem o capítulo 21 e também o capítulo 22 de Apocalipse, que tem ali uma apresentação desta cidade eterna. Pastor, eu só queria ler interessante que eu achei aqui, na Bíblia literal do texto tradicional, tá? Essa versão que o senhor leu aí, olha que como fica claro nessa daqui de 2 Pedro 3,10. Mas virá o dia do Senhor inesperadamente e rapidamente como furtador na noite, no qual os céus com grande estrondo passarão e os elementos sendo incendiados com extremo calor serão dissolvidos e a terra e as obras que nela há serão completamente queimadas.
dá uma Pois é, clareza. fica bem evidente, não é? Isso a referência da segunda epístola Exatamente. de Pedro 3,10. 3:10. Quando Jesus esteve nesse mundo, ele assegurou que prepararia um lugar para os santos. Eu mencionei no comentário anterior, porém não citei a referência, é João capítulo 14, os versículos 2 e 3. A partir do versículo 1 diz assim João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejai vós também. Jesus prometeu e nós estamos agora aguardando, não é, que ele volte para buscar o seu povo, do qual nós estamos inclusos, não é? E nós confiamos nesta palavra porque tudo aquilo que ele tem prometido tem se cumprido cabalmente. Nós estamos aguardando também este tempo. A Nova Jerusalém, que é criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, e o texto é esse, Aleluia. da segunda epístola que o pastor Adolfo acabou de ler novamente, segunda epístola de Pedro 3,10, tem a sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus. Na leitura que nós fizemos, aqui nós já mencionamos isso, mas não é demais nós pegarmos aqui Apocalipse capítulo 21, os versículos de 1 a 3, para que isso fique bem referenciado. E o texto diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Esta Jerusalém desce do céu, é de lá, a partir de lá, que ela virá para a terra. Veja, nesta ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com os seus corpos transformados em um estado glorioso. Então nós precisamos aqui, irmãos, organizar a ordem dos fatos para que ninguém se perca, não é? Porque sempre que a gente vê alguma coisa relacionado a esse futuro escatológico, e eu observo que já desde as lições do ano passado, me referindo a 2023, nós já temos estudado algumas questões que também envolvem a questão escatológica, muitas pessoas não têm a percepção. Tudo ele inicia-se a partir do arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada a partir disso, nos céus, porque a igreja encontra Jesus nos ares. É o que diz Apocalipse capítulo 13, ou 1 Tessalonicenses capítulo 3, 4, versículo de 13 a 17. Nós estudamos a respeito disso na aula passada. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, vamos encontrar Jesus nos ares. Então ali nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, não para sermos julgados, porque quem está em Cristo já não sofre condenação, não terá juízo no sentido de ser condenado. E aí então a igreja será galardoada e vai entrar para as bodas do Cordeiro. Na terra, o anticristo começa o seu governo e aí nós teremos um período tribulacional de 7 anos. Quando chegar no final deste período, Jesus volta com a igreja glorificada. Então, aqueles que forem salvos e que forem arrebatados, os vivos transformados e os mortos ressuscitados, estarão num corpo glorioso. A igreja então volta e nós estamos aguardando este momento de que sejamos transformados, teremos um corpo glorioso e ao final então deste período de 7 anos possamos voltar com o Senhor Jesus. Voltando com o Senhor Jesus, ele vai aniquilar aquelas nações que se posicionaram contra Israel durante o período tribulacional, aqueles que o falso profeta, não é? O falso profeta e o anticristo já vão ser lançados no inferno, o Satanás vai ser preso e Jesus vai iniciar o seu reino milenial. Na terra, um governo terreno de 1000 anos.
e a igreja reinará com Cristo. Os crentes que foram arrebatados em corpos gloriosos. Então, o período milenial haverá dois tipos de povos. Os crentes que foram arrebatados, não é, que tiveram seus corpos transformados, estarão vivendo no estado glorioso, não eterno ainda, não é, mas na terra haverão pessoas. As pessoas sempre perguntam, os irmãos perguntam, mas quem são as pessoas que vão viver no milênio? Aqueles que adentraram do período tribulacional, porque nem todos serão mortos no período tribulacional, não é? Nem todos serão mortos. Aí esses são os que vão entrar para o período do milênio e vão viver. Aí nós vamos ter uma série de questões que diz respeito à escatologia, que não é propriamente para a lição de hoje, mas a longevidade vai voltar, as feras não vão ter mais aquela ferocidade, isso nós temos tudo no texto de Isaías, mas enfim, 1000 anos de governo, acabou os 1000 anos de governo, a Bíblia diz que o diabo será solto por um pouco de tempo, vai enganar muitos, e aí ele vai ser lançado no lago de fogo, junto com o anticristo, com o falso profeta, o inferno, tudo para dentro do lago de fogo. Nós vamos ter, irmãos, também a instalação do juízo do trono branco. E ali, a partir disso, aqueles que forem condenados vão para o lago de fogo e vão sofrer por toda a eternidade. E aqueles que não estiverem sofrendo este juízo, então esses entrarão para a eternidade com Cristo, para viver de eternidade a eternidade com o Senhor. E aí sim nós vamos falar de um estado glorioso que é eterno. Então, este é assim um panorama geral a respeito deste período. Quando nós temos aí a referência da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 54, o texto diz exatamente assim, ó. E quando isto que é corruptível, se referindo do corpo, não é? Corruptível porque ele estraga, não é? Ele se deteriora, ele está manchado pelo pecado. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Porque aqueles que experimentarem o arrebatamento, para estes nunca mais haverá morte. Nem morte, nem choro, nem pranto. Nós já estudamos isso também na lição de número 11 deste trimestre. Não haverá mais toda essa desgraça que hoje a elas estamos sujeitos, porque será um tempo em que o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, reinará, Ele é que governará. Aleluia. O subponto 3, pastor, para que a gente possa dar sequência aqui, quando a eternidade começará? O pastor já fez um resumo aí muito bem feito já deste assunto. Você quer ver? Tópico 1 e o subponto 3. De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Isso aqui na terra. Em seguida, o nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenial, conforme já o pastor explicou aqui. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Apocalipse 21 e 22, que vocês podem fazer uso da leitura dessas referências, nós fizemos aqui também na leitura bíblica em classe. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno, tá? Essa caracteriza a eternidade sem fim e que passaremos com Deus. Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos. O milênio, claro, já está dito aí, 1000 anos literais, né? Anos na terra. E ao final deste período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. Apocalipse 20 está escrito assim, 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. E o verso 12 de Apocalipse 20. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O verso 13. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia,
e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Verso 14, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E o versículo 15, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Para esclarecer melhor, a eternidade começará depois do grande trono branco. Com certeza. Aí nós entraremos nesta eternidade. Veja bem como aí tem um espaço de tempo. Porém, nós devemos se preocupar hoje com o arrebatamento da igreja, porque estamos aqui. Mas para conhecimento, claro, durante o trono branco, quem serão ressuscitados? Os ímpios. Eles serão julgados e serão condenados. Logo após o trono branco, claro, entraremos nesse estado eterno, claro, o nome já está dizendo, pela eternidade com o Mestre Jesus. Aguardemos, voltando para a lição, piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra, aí nós vamos entender a questão da Nova Jerusalém. Glória a Deus, ao paraíso, assim como também a Nova Jerusalém, nós vimos aqui que são realidades eternas e quem vai viver estas, não é? São aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Com isso nós encerramos o tópico primeiro da lição. Vamos para o intervalo. Fique atento aí ao recado que nós temos do CETADB para vocês. Nós já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. O eterno e perfeito estado é o tópico 2 da nossa lição e nós já vamos iniciar aqui falando sobre o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Pastor Adovilson, com a oportunidade. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1, é esse estado perfeito, né, à luz da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, 1. Então vi um novo céu e uma nova terra. Veja bem que é novo, não é restaurado não, é tudo novo. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Veja bem a colocação. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória. Pastor, nesse estado estaremos todos já sem aquele corpo, não é? Aquele corpo corruptível, claro, estaremos com o corpo já transformado em espírito, né? Então, será uma fase onde não haverá mais esse corpo mortal. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral
de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma grei. Colossenses 1:20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. E tem aqui a explicação. Que coisas são essas? Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Tudo vai convergir nele. Glorificado seja o nome do Senhor. Tudo vai ser restabelecido através de Cristo. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida. Veja bem, não haverá mais esta natureza do pecado. Foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Não haverá mais nada que contraria a vontade de Deus, não haverá pecado, dor, sofrimento, lágrima, nada disso haverá nesta época. Rapaz, quando a gente começa a estudar esse negócio, a gente fica imaginando como era o Éden, não é? Exatamente. Porque originalmente esse era, não é, isso que será no futuro, nós vemos que Tem uma é relação, aquilo que era antes do pecado. Tem uma relação. Porque o pecado acabou estragando, não é? Estragando com o homem, estragando com a natureza, que geme e que sofre, não é? Até hoje. Agora nós vamos para o subponto 2 dessa lição, e esse subponto ele está subdividido, porque aqui nós vamos falar a respeito de como a vida eterna está descrita por meio de símbolos no livro de Apocalipse. E aí nós vamos entender, não é, a respeito do divino estado perfeito de todas as coisas. Esses símbolos falam desta singularidade daquilo que Deus tem preparado para os seus. Então nós vamos ver um rio, a árvore, a ausência de males e também a presença de Deus. A iniciar aqui, exatamente pela vida eterna descrita como um rio. O apóstolo João, que é o autor, o que recebeu a revelação do Apocalipse, e é importante fundamentarmos isso, este João não é o João Batista, porque alguém se confunde, não é? Este é o apóstolo de Jesus, o irmão de Tiago. Ele descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Veja que Apocalipse capítulo 22, versículo 1, é o primeiro versículo do capítulo 22 que foi texto da leitura bíblica, não é? Em classe, é a leitura oficial desta lição. Exatamente João fala a respeito desta visão. Veja, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Este rio é que brota diretamente do trono de Deus. João teve essa visão. Veja, irmãos, que coisa também maravilhosíssima, não é? Estas visões que João contemplou quando estava exilado na ilha de Patmos. Aqui fica bem evidente o aspecto simbólico desse rio da vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Aí as referências começam, não é, pelas que estão no Evangelho, o Evangelho que o próprio João, esse que escreveu a revelação do Apocalipse, também escreveu o Evangelho, além das 3 epístolas que nós temos de João, né, primeira, segunda e terceira, mas veja aí, João capítulo 4, versículo de número 10, ele diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus aqui, naquela conversa com a mulher samaritana, ele se apresentou para ela como esta água viva, da qual, se ela tomasse, né, se ela bebesse desta água, ela nunca mais teria sede, exatamente porque ele é esta água viva, que é aquele que dela ou dele não é, bebe, não precisa mais voltar a pegar água novamente, porque nunca mais tem sede. E esta referência de João 4, versículo 10, está em conformidade com o que está no Salmo de número 46, verso 4, que diz assim, ó, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Este rio que tem esta água viva, Jesus Cristo de Nazaré,
e alegra a cidade do nosso Deus, que também está em conformidade com a outra referência que temos aí, de Ezequiel capítulo 47, aquele rio que brota do trono de Deus e que começa ali com águas que vão pelos artérios, pelos tornozelos, pelas pernas, não é? E de repente o profeta se vê nadando num rio de águas profundas, porque é o mover, o agir do Espírito Santo que promove isso. Jesus Cristo de Nazaré, a vida eterna, então, descrita neste primeiro símbolo como um rio. Agora, pastor Adolfo, nós temos ainda um segundo aspecto, a vida eterna descrita como uma árvore. Muito bem, mais um símbolo aí da vida eterna, né? A vida eterna é descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis, não é? E temos aí Gênesis 2:9, Apocalipse 22. Apocalipse 22:2 diz assim: no meio da rua principal da cidade, cada lado do rio estava a árvore da vida, tá bem? Que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então existe aí, pastor, realmente uma relação, uma correlação entre Gênesis e esse estado perfeito. Alguém propôs aí 7 correlações. É interessante que o professor tenha curiosidade de estudar essas correlações entre o Gênesis e o estado perfeito, tá certo? Seus 12 frutos de um mês e mês, as folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores e nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. É interessante que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido realmente Exatamente a será a morte, não é? E tem um outro símbolo, a vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. Apocalipse 22:3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. E nós temos aquela ideia que não vai ser assim um marasmo. Vamos estar em atividade. Os seus servos os servirão, não é? E o problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Nós temos que ter em mente essa transformação total que haverá. Ali, o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Nós não podemos, devido à nossa limitação, também não podemos entender de forma plena como será, mas a gente tem uma ideia através das colocações que Deus deixou através que vale a pena, da sua palavra. Vale a pena servir insistir, a Jesus. Vale a pena, meus irmãos, ter o nome Exatamente. registrado no livro da vida para exatamente podermos ser participante de toda esta bênção. Veja que coisa gloriosa que Deus tem reservado. Agora, por último, aqui a vida eterna na presença de Deus. Então nós vimos a vida eterna, Aleluia. A simbologia dela descrita como um rio, descrita como uma árvore, descrita agora como sem males, não é? no subponto anterior, e agora ela descrita como na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face, porque, conforme diz o texto bíblico, assim como Ele é, nós o veremos. Vamos aqui para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, e o versículo de número 12, que diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha que coisa maravilhosa, né? A sua presença será a nossa luz para sempre. Ele mesmo é que nos alumiará, ou seja, toda a claridade vai emanar do próprio Deus, de maneira que não há necessidade de astros que venham iluminar o planeta. De forma alguma, a cidade, a Nova Jerusalém, aquela que será a nossa habitação, terá o próprio Deus como a sua luz. Que alegria indizível, e eu fico imaginando o apóstolo João recebendo esta visão, não é? Que coisa maravilhosa foi certamente esse momento para a sua vida espiritual. Prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Hoje, por fé, nós estamos no culto, adoramos ao Senhor, prestamos a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Porém, neste tempo da eternidade,
nós estaremos olhando para o nosso Deus assim como Ele é. A sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Veja aqui 4 símbolos que dão para nós a ideia deste estado perfeito, à luz do livro de Apocalipse, que é a revelação que João recebeu. Nós vamos encerrar aqui este tópico segundo, dizendo que a vida eterna é descrita na Bíblia como um rio, também como uma árvore, ainda como um lugar sem males e, por fim, um lugar onde a presença de Deus será real. Com certeza nós o veremos assim como Ele é. Vamos para um intervalo e já retornaremos na sequência falando sobre o estado final de todos os santos. Não perca! Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. O estado final de todos os santos é o tópico 3 da nossa lição, a última lição deste trimestre. E vamos ver aqui o que todo crente salvo deve esperar. É a pergunta que temos para o subponto 1. Muito bem, o tópico 3 já, e o subponto 1. Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. Nós sabemos disso. Estamos aqui por um pouco de tempo, estamos aqui de passagem, e também diz a Bíblia, nós somos peregrinos e forasteiros sobre a terra, né? O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Aos Hebreus 11:9 diz assim: pela fé peregrinou na terra, prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. E o versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. É impressionante. Veja o verso 16 aí. É impressionante, eu não tenho aqui, pastor, o 16, porque... É de Hebreus 11 mesmo, mas veja lá, eu vou pegar aqui. Pastor, é impressionante como a correlação bíblica. O próprio Abraão já comentava sobre esta cidade. Isso quando a história toda ainda estava por acontecer, né? Exatamente. Veja, Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 16, ele diz assim, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou
uma cidade. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos falando aqui, no mesmo capítulo 11 de Hebreus, falando a respeito da peregrinação de Abraão, que lá, não é, lá muito atrás, já estava vislumbrando esta possibilidade. Agora o escritor aos Hebreus está dizendo, não, Deus já preparou esse lugar. Esse lugar já está pronto, e nós estamos aqui só na expectativa, dizendo para o Senhor Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, buscar um povo seu, santo, zeloso e de boas obras, para que a gente possa habitar nesse lugar glorioso de eternidade a eternidade. Agora veja bem, vamos continuar, tem algumas referências que os professores podem fazer uso, mas vamos lá. Moisés passou por ela com a mesma intenção, deixou o Egito e a sua glória, porque tinha consciência, olha só que impressionante, de algo melhor, a recompensa gloriosa. Aos Hebreus 11, 24 ao 27, diz assim, pela fé, Moisés, olha o 11, 24 de Hebreus, já adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. E o 26, por amor a Cristo considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, ou seja, ele ficou entre o povo para sofrer, porque contemplava a sua recompensa. E o verso 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Mas em Hebreus 11, 16 está assim, ó, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, tá? É a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Aos Hebreus 11 e 16 faz essa colocação também da cidade. O fato é que todos passaram pela terra, pela história bíblica, almejando não aqui, mas na eternidade. E sim no céu. Louvado seja o nome do Senhor, e nós também temos que ter este foco, não é mesmo? Muito bem, por isso o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino. Acabamos de falar aí que ele é peregrino nesta jornada, pois está consciente de que o seu lar e a sua verdadeira cidade é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Lá em Apocalipse 21 e 3, deixa eu ver se eu marquei aqui, 21 e 3, eu não marquei esses versículos aí. Está na leitura bíblica em classe. Exatamente, foi não, por aliás, isso. É 22. Deixa eu pegar aqui, nós vamos chegar lá e vamos ler esse texto. Aqui não tem o 21 e 3. 21 e 3 está aqui, ó. Então, vamos queridos, lá. A consciência, aliás, a Bíblia diz assim que a nossa vida é um vapor que aparece e já se desvanece. Ou seja, estamos aqui focado para as coisas do céu. 21 e 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O 22 diz, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Olha só, que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que todo crente salvo deve esperar? As coisas maravilhosas que nos aguardam. E quem está esperando só nessa vida, olha, está vivendo uma vida muito miserável, né? Subponto 2, viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção aos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel e também os dos alicerces que levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. Quando nós estudamos a escatologia bíblica segundo a nossa visão pentecostal, assembleiana, nós frisamos exatamente isso. Quando nós temos Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, ali nós temos esse panorama a respeito das igrejas, não é a carta escrita para as igrejas, a partir dali não se menciona mais as igrejas. Você vê no capítulo de número 4 a seguir, que a igreja já foi arrebatada, e a visão é exatamente essa, quando se contempla os 24 anciãos, né, que estão nos céus, a representação dos 12 apóstolos de Cristo e também os 12 descendentes de Israel.
Então a igreja já arrebatada nos céus. E essas menções das 12 portas, essas menções das tribos de Israel e dos apóstolos, dá também essa ideia exatamente de crentes de todas as épocas. Veja Apocalipse 21, versículo de número 9 diz: e veio um dos 7 anjos que tinham, e isso está na leitura bíblica em classe, tá? Que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, a esposa, a mulher do Cordeiro aqui é a igreja na sua totalidade, todos os que foram arrebatados. E ele diz: e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante, e ele começa a descrever essa cidade. Então você já está observando que quando nós vamos para o capítulo 21, aí novamente aparece a igreja que havia sido arrebatada. As pessoas, meus irmãos, tanto de Israel quanto da igreja, serão reunidas, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente desta forma o que está escrito no texto de Gálatas. E a referência aqui é Gálatas, é Paulo, não é, escrevendo à igreja da Galácia a respeito desta liberdade que há em Cristo Jesus. Veja capítulo 3 e verso 28 diz: nisso não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, ou seja, de separação, não é? Não haverá esse tipo de discriminação nesse tempo. Discriminação e diferença de classes, certamente isso será completamente abolido. Por quê? Porque seremos um só povo em Jesus Cristo. Temos aqui esta referência de Gálatas, capítulo 3 e versículo de número 28. Agora, falando a respeito do estado final de todos os santos, aí não tem como concluir a não ser finalmente em casa. Finalmente. Finalmente em casa é o subponto 3 aí da revista. Exatamente. Ao tópico 3 e o subponto 3, sabemos que a nossa morada final não é aqui, neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nesta terra. E eu trouxe aqui, veja bem aos Hebreus 11:13, que está aí na lição, diz assim: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós estamos falando aí da galeria dos heróis da fé. Os irmãos conhecem lá no capítulo 11, pela fé Abel venceu, pela fé Enoque venceu, pela fé Noé venceu, pela fé Abraão venceu, enfim, pela fé Jacó venceu. Então eles tiveram esta promessa e viram de longe, viveram alegres contemplando o futuro. Agora o que chama a minha atenção é logo Hebreus capítulo 12. Se eles venceram pela fé, olha o capítulo 12, versículo 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e de todo o pecado que tão frequentemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, esses venceram pela fé, galeria dos heróis da fé. E o capítulo 12 diz: nós também venceremos vencer, com certeza, pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo nos lembra que a nossa cidade está nos céus. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Continuando a lição, os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa. Como anelava o apóstolo dos gentios, lá em 2 Coríntios 5:8, eu fico admirado com essa palavra que o Paulo fala, 2 Coríntios 5:8, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Isto aqui se chama convicção para onde iria depois da morte. E também temos ali o Filipenses 1:21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Olha a convicção, quem dera nós tivéssemos essa
convicção em nossas vidas. E Filipenses 1:22 diz assim: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Verso 23, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Aí nós lemos também o 24, pastor, que ele diz que a esperança, mas ele deveria ficar para ver Cristo sendo formado naqueles irmãos. O desejo da evangelização. Exatamente, ele amava as pessoas, mas queria estar com Cristo. Mas se ele pudesse viver mais um pouco, ele ia ter que fazer isto, fazer com que Cristo fosse formado, ou seja, crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o 24 ele diz assim: contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Existe uma razão aí. E, continuando a lição, essa é a nossa grande recompensa, de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, no glorioso estado final, finalmente poderemos dizer, estamos em casa. Mas até lá, meus irmãos, nós estamos nessa terra e nesse corpo que é, segundo diz a Bíblia, ignominioso, ele faz com que a gente sofra os problemas dessa vida, passe pelos problemas dessa vida, enfrente as lutas, as dificuldades, as perseguições, até que possamos chegar nesse tempo de podermos dizer, finalmente estamos em casa. Conclusão, meu pastor, da lição de número 13 e também, com isso já encerrando este segundo trimestre de 2024. Olha só que coisa gloriosa, estamos avançando já pelo ano de 2024, chegando para a metade dele, não é? Para a metade do ano. Muito bem, concluindo a lição de hoje, o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Foi a primeira aula que nós tivemos. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada é necessária toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Portanto, coloquemos os nossos olhos no autor e consumador de nossa fé, olhando para a frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Estamos bem próximos, né, desse dia glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, pastor, pé no chão e coração no alto, É isso aí. vivendo dia a dia. E vamos fazer com que as coisas aconteçam. Para isso, vamos trabalhar cada dia mais, fazendo a obra de Deus, nos entregarmos, né, com o nosso coração por fazer a vontade do Senhor, até o tempo que Ele diga amém. Ou que a nossa existência nessa terra se finde, ou que Ele venha para arrebatar a sua igreja. E aí, meus irmãos, aí começa para os salvos, não é? Exatamente esse período maravilhoso que estaremos com o Senhor. Glória a será Deus. glorioso. Deus abençoe você. Esteja conosco ainda a partir do terceiro trimestre. Estaremos estudando a palavra de Deus e queremos continuar crescendo, tanto na graça quanto no conhecimento. E louvamos a Deus por esta oportunidade abençoada que os irmãos nos têm dado em Cristo Jesus de podermos, de alguma maneira, contribuir. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Muito bem, e que venha o terceiro trimestre em nome de Jesus. Estaremos aqui para a glória de Deus e contamos sempre com as suas orações. Orem por nós, nós oramos por vocês. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.